Boa noite, irmãos. Deus continue assim abençoando a cada um, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler Hebreus, capítulo 1. Hoje sepultei a irmã Teresa, ali de Viamão. 87 anos, o esposo estava ali para sepultar a esposa com 89 anos, ainda forte. Ele disse para mim que estão casados há 64 anos. Deus abençoe a família da irmã Teresa, e nós estávamos ali representando a igreja em geral, né? Ela foi membro do tempo do pastor Osmar, e o pastor Osmar colocou uma dedicatória para ela ali. Deus abençoe o pastor, que está sempre ao nosso lado aqui, juntos nessa batalha, né? E foi uma reunião, um ato fúnebre abençoado, né? Porque o salmista diz no Salmo 116, verso 15: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Hebreus capítulo 1, eu estava pregando lá, e agora nós vamos falar alguma coisa aqui na mensagem que eu estou lendo, que eu achei muito interessante. Vamos, Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, querido Deus e Pai Criador de todas as coisas. Fala conosco através da sua palavra. Abençoa os nossos irmãos que estão através da internet. Sabemos que são muita gente nos acompanhando. Eles querem ouvir também algo do Senhor, receber uma bênção, uma libertação, uma cura. E eles podem receber, ó Deus, aonde estão, através do poder desta palavra. Eu te agradeço. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Pode sentar. Eu estava observando a mensagem, Deus se identificando por suas características. Agora, Deus, como nós falamos aqui domingo, né? Deus fala através dos profetas, né? Mas vamos intitular esses pensamentos que nós vamos compartilhar com os irmãos através dos profetas e do Filho. Agora, o Filho, que o Filho é o ofício, né? Deus, Pai também é um ofício, Espírito Santo também é um ofício. É filho de Deus, filho do homem, filho de Abraão, filho de Davi, né? Nesses últimos dias, quando ele chega no milênio ele não é filho do homem, porque o filho do homem ele vem para revelar, tanto revelar como fazer cumprir a palavra do dia, né? Filho de Davi é rei, não é profeta. Então no milênio não tem nada para ser revelado. Se você observar também, tudo foi revelado nos selos. Então na grande tribulação não tem nada também para ser revelado. O ministério de Moisés e Elias é para chamar
os 144.000 das 12 tribos de Israel. Eles não vêm para revelar os selos, eles vêm para cumprir o 6º selo. Porque o 7º selo, o seu fim é quando se dá o rapto. Às vezes as pessoas pensam, quando o irmão Brana diz o 7º selo é o fim do mundo. Na verdade é o fim do mundo. Como o 6º selo também é o fim do mundo. Porque o 6º selo, porque para o mundo gentil, o 7º selo foi o fim. Para o mundo judaico, dos judeus, o 6º selo é o fim. Porque o 6º selo é para os judeus e o 7º selo é para os gentios. Nunca o 7º selo foi para os judeus. Porque o 7º selo é um profeta gentil. Amém. E quando Deus está tratando com os judeus, Ele está tratando através de profeta judeu. É como o irmão Brana fala, eles têm o mesmo idioma, costume. Os judeus conhecem o costume dos judeus, a lei. Se botasse o irmão Brana lá entre os judeus, naquela época que ele queria ir ali, ele ia se perder com aqueles rabinos com respeito aos costumes, porque ele não era judeu, ele era gentil, ele podia fazer um trabalho. Deus disse para ele: deixa a Palestina, porque não era para ele. Gentil entende gentil. Então o Messias, os judeus tiveram o seu Messias, Jesus, e os gentios também tiveram o seu Messias Brana. Por isso ele aparece com um novo nome. Ele tinha novo nome para os judeus, Jesus. Ele tinha novo nome para os gentios, Brana. A gente vê que a coisa é simples, mas o povo quer complicar. Nós vivemos num tempo de muita ignorância. Ignorância, quando a gente fala, é falta de cultura espiritual. Educação também, quando a gente está falando da educação, estou falando da educação espiritual. A gente vê que as pessoas não têm aquela educação espiritual hoje, aquela ética, né? A ética cristã, a ética ministerial, respeito. O irmão Brana chegou a um ponto de pregar a mensagem de respeito. Por que ele prega a mensagem de respeito? Porque ele não pregou por pregar a mensagem. Nenhum pregador prega por pregar a mensagem. Ele prega por causa da situação do dia que ele está vivendo. Aquela mensagem vem de acordo com o problema do dia. Eles não respeitavam o Billy Graham, não respeitavam o Orochi, não respeitavam o Osmo, não respeitavam o Brana. Então Deus trouxe a mensagem de respeito. Então aquela mensagem condenou aquela igreja sem respeito, aquelas mulheres sem respeito. Quando o irmão Brana via a condição da igreja, ele disse assim: a gente olha nas mulheres e a gente sabe a condição da igreja. Então você vê muita mensagem que ele tem pregado, a mensagem veio de acordo com o espírito do dia que estava vivendo. A mensagem de Noé veio de acordo com o espírito do dia que eles estavam vivendo. Aí nós vemos que a mensagem de Noé já não servia para os dias de Moisés. No dia de Moisés, os judeus estavam buscando uma promessa. No dia de Moisés, a mensagem era para uma nação. A mensagem não era para o mundo. Nos dias de Noé, a mensagem era para o mundo. Então a mensagem de Noé já não servia para os dias de Moisés. Moisés já não podia trazer aquela mensagem. E todas as duas eram a mensagem de Deus, mas era para tempo diferente, situações diferentes. Então a mensagem ela tem vindo para tempos diferentes, situações diferentes, povo, né? Diferente. E então hoje a mensagem de João ela vem exatamente nesse tempo,
situação e da condição da igreja, vamos dizer, da mensagem. Quando Mombrana pregou a igreja, sua condição, ele não estava falando da igreja dele ali. Quando Mombrana pregou a igreja, sua condição, em 1956, imagina, Mombrana tinha um grupinho de irmãos ali, não tinha irmãos em volta do mundo. A igreja que o Mombrana foi enviado, foi a igreja do mundo todo. Ele foi enviado para a igreja católica, ele foi enviado para os muçulmanos, ele só não foi enviado para os judeus. Não foi enviado e não será enviado para os judeus. Você vê Hebreus capítulo 1, né? Versículo 1. Havendo Deus falado antigamente, né, os pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou através do Filho. Então a mensagem, ela tem chegado realmente a nós. Ela tem chegado a nós gentios, povo gentil. Ele é enviado a um povo gentil. A sua mensagem não serve para os judeus. A mensagem que o Mombrana trouxe não serve para o povo judeu. Não. Veja só que Moisés trouxe casamento e divórcio. Jesus também trouxe. Mas foi totalmente diferente, época diferente, o povo era diferente. A era era mais avançada nos dias de Jesus do que nos dias de Moisés. E claro que Jesus veio num tempo que Israel estava debaixo do jugo romano, e quando Moisés desce no Egito, os judeus, os hebreus, né, como eram chamados, eles estão debaixo do jugo de Faraó, também no jugo de uma nação. Quando Jesus vem, estão debaixo do jugo de uma nação. Quando Moisés vem, é a mesma coisa, era um tipo. Olha só, veja, só 2 se salvaram daqueles 2 milhões. Jesus chamou aquele judeu dos seus dias de filho do diabo. E somente 120 foram para o cenáculo. Da multidão que lhe seguiu, só 11. Ficou 12, mas um era o diabo, era o Acã. Você vê que quando Josué entra na terra, Acã também entra na terra. Acã atravessa o Jordão. O Jordão é o tipo da abertura dos céus. Estava aberto, eles podiam atravessar, não precisava de barco. Como Moisés abriu o mar vermelho, Josué vem e abre o Jordão. A Coré, Datã e Abirão passaram o mar. Acã e a sua família também, e a sua igreja também passou o Jordão. O Jordão é fazer morrer a si mesmo. Morreram eles? Não. Eles não morreram. Eles representavam os crentes fingidos. Eles fingiram que morreram, mas não morreram. Eles lutaram? Sim. Pela herança que Deus deu a Abraão? Não. Pelo ouro, pela capa babilônica, pelas moedas. Eles lutaram pelos bens materiais. Eles não estavam interessados em terra. Estavam interessados no ouro. Eles sabiam que o povo tinha ouro. Tinha visão deles do Messias, do futuro, daquela mensagem que Moisés vinha trazendo para eles. Não, eles não tinham visão daquilo. Mas eles entraram. Agora veja que Acã é o tipo dos piratas hoje que entram na terra. Porque os piratas, eles não estão aqui no deserto. Não, os piratas, eles estão já dentro da terra. Acã e a sua família está dentro da terra. Agora você nota que Acã era da tribo de Judá, da tribo do Messias. Mas ele não estava interessado em Messias. Não, ele não estava interessado
interessado com a verdade. O negócio dele era coisa grande. Mas entrou? Claro que entrou. Ele entrou na terra. Então Deus tem dado para nós o Messias gentio. Eu estava vendo a mensagem identificando com as suas características, Deus se identificando por suas características, né? O irmão Brando usa um exemplo aqui que eu achei muito interessante. Ele usa aqueles exemplos simples, né? Ele usa a natureza para que as pessoas pudessem entender a mensagem que ele estava trazendo. Ele usava aquele linguajar simples, né, do povo também, para que o povo pudesse entender o que ele estava querendo falar. Jesus era da mesma forma. Ele falou de semente, de peixe, de redes, que o povo lidava, as coisas que o povo lidava naquele dia. Agora, você já imaginou, irmão Brana, hoje, depois de quase 60 anos, se ele estivesse vivendo nesse século 21, trazendo uma mensagem de cura, primeira e segunda etapa? Não. Essa era do século 21 não foi para ele. Essa é a era dos falsos profetas que ele falou, dos falsos ungidos. Você notou como é que os falsos ungidos estão crescendo? Operando sinais, maravilhas, curas, coisas tremendas. Eles são chamados na televisão para falar, e eles provam na televisão, e que não tem fraude naquilo, e é engano. Então a mensagem do irmão Brana não funcionaria nesse dia. Você pode ver que nos dias do irmão Brana, o ministério dele foi tão simples que Ali filmava os seus cultos, as suas curas. Ele botou a menina ali, o menino, que a perna era curta, e a perna voltou para o lugar diante das câmeras. Nós não temos uma filmagem do irmão Brana no seu fundo, plano fundo. Os pregadores de cura dos dias do irmão Brana, como o cheque de 5 milhões chegou para o irmão Brana, Deus disse: eu não te chamei para isso. Mas Deus não falou para o Ali, para o Ororote, para o Osmo, quando os cheques de milhões chegaram para eles. Não, eles eram os personificadores. Eles surgiram do ministério do irmão Brana. O irmão Brana foi o primeiro. Então eles vieram atrás, copiando aquele ministério. E eles pareciam um ministério maior, porque o irmão Brana disse que o irmão Ali pregava muito mais do que ele. Se ele pregasse com o irmão Ali, ele nunca ia ter um culto de cura. Agora, eles não conheciam segredos do coração. Eles só tinham a primeira puxada, né? Quando chegou a terceira puxada, Deus deu 5 vindicações dessa terceira puxada: salvação dos filhos da Maraite, a tempestade do Colorado, a ressurreição do peixinho, a cura da irmã Meda. São 5 vindicações da terceira puxada. Não explicou essa terceira puxada. Eu estava ele falando sobre Deus se identificando por suas características. Ele usa o exemplo do carneiro e da cabra. Ele diz assim: eles são mais ou menos do mesmo tamanho, a parte traseira é branca como o cervo. É muito difícil distingui-los, mas seu chifre identifica sua característica.
pelos seus chifres. Aí você vai saber se é bode ou se é carneiro pelo chifre. Mas ele diz, você tem que ser caçador para identificar. Então essa mensagem você tem que ter percepção profética. Se você não tem percepção profética, você não vai identificar se é carneiro ou se é cabra. Se é prudente ou se é nécio. Você não vai poder identificar. Chega o tempo, né, do irmão Brana falando sobre a mensagem a respeito, o povo não respeitava mais a mensagem. Você vê hoje também o povo não respeita a mensagem que eu estou dizendo. O pessoal respeita a ressurreição isolada, respeita a dualidade, ele se curva diante dela. E ela tem alcançado pastores, evangelistas, tem alcançado gente. Ela só não alcança a noiva. Porque é um ser vivo, né? Um espírito. É um espírito religioso. O carneiro tem um chifre curvado e o cervo tem chifre que se abre. E outra coisa, um cervo não iria tão alto assim para se alimentar. E então a cabra andando também, há uma característica em uma cabra e um carneiro, que você terá que saber a diferença entre eles. Quando você estiver no alto, porque ambos vivem no alto da montanha, veja, tanto o carneiro quanto a cabra são de montanha. Olha, você tem que saber a diferença. Você está olhando de longe, você está olhando um autêntico e um pirata. Você está olhando ele de longe. Mas se você perceber, uma cabra tropeça enquanto anda. O irmão Brana era um autêntico, né? Caçador. Ele conhecia, né? Ele estava falando daquilo que ele conhecia. Ele era pescador. Ele também conhecia, né, dessa área. Então ele conhecia dessas características. Aí você pode pegar um limão e uma laranja, a não ser que você não tenha paladar, para saber a diferença, porque tem crente que não tem paladar. Ele come a mensagem da hora, come a mensagem de ontem, para ele é tudo laranja. Ele não tem mais esse sentido do corpo. Ele não pode sentir esse sabor. Você tem que saber a diferença, mas se você perceber, uma cabra tropeça enquanto anda, ao passo que um carneiro põe seus pés para baixo assim enquanto caminha. Essas são características, né? São exemplos, né, que o profeta vem usando aqui nessa mensagem. Vamos passar um pouquinho aqui mais adiante. Agora, Deus sempre precisou de um homem para corrigir os erros da era. Sempre. Ele enviou os seus profetas, foi para isso. Quando nós falamos profeta e filho, só que o filho agiu como filho de Deus, ele não era profeta, não tinha profeta nas eras. Paulo morreu, não tinha mais profeta, porque ele era filho de Deus. Filho de Deus é sacerdote, é Espírito Santo, é intercessor. Então não tinha profeta. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então a corrupção estava nas eras. Agora, quando chegamos na última era, no entremeio entre filho de Deus e filho de Davi, aparece filho do homem novamente, profeta. Aí os selos são revelados, a palavra é revelada. Veja que ele ainda dá uma demonstração, fica de costa, dá o nome da pessoa, da rua onde mora, né? O carro, a cor do carro que veio. Deu tantos detalhes
que uma semente eleita, que conhecia São João 4, e São João capítulo 1, que mais detalha essas coisas, o apóstolo São João, sabia que o Messias estava na terra, o Messias dos gentios. É o mesmo, é o alfa e o ômega, é o mesmo, só que ele aparece para os gentios, ele manifesta para os gentios no corpo que veio através do pecado, brama para os judeus. Ele veio para salvar a noiva hebreia, que lhe rejeita no Calvário. Ele vem sem pecado, nasce de uma virgem. Você já pensou? Nasceu de uma virgem. Eu estava pensando, lendo aqui a mensagem da Maria, é o tipo da igreja. Maria pregando para José, mas José não creu. Maria sentou com ele e disse: olha, Gabriel me apareceu. Gabriel é aquele que falou com Daniel. Sua mãe, disse Mombrana, era a profetisa, era a Ana, a ceguinha. E ele disse que eu vou ter um filho, e eu já estou grávida. E ele escutou, ele não queria infamar ela, né? Você vê que José não quer infamar ninguém, nenhum grupo. Ele não quer interceder nenhum, ele não entra em doutrina, em pormenores. Ele estava pensando em deixar ela secretamente. Acho que você está entendendo. São coisas, como o Mombrana diz, Deus é incomum, ele não é comum. E José escutou a mulher. Veja bem, hoje a Maria está falando, né? O José só não quer entristecer ela, mas ela disse: não, mas Isaías também diz que uma virgem dará à luz um filho. Eu sou virgem, tu sabe. E José era viúvo, tinha seus 4, 5 filhos. Ele escutou, não retrucou ela, mas escutou. Pelo menos José escuta, e os que dizem são de José não escutam. Aí ele disse: essa coisa não está bem contada, não. Isaías disse que mas não pode ser ela. Eu, um homem viúvo, estou de quase 50 anos, 40 e pouco. Ela tem os seus 16 a 18 anos. Vai casar comigo, agora diz que está grávida. Agora ela aparece lá no Brasil e diz que está grávida, que o novo nome é coordenação do trono. Não, isso aí, o anjo vai ser a mim. Ai, José, o anjo tinha que falar comigo. O anjo Brian tinha que falar, não, mas o anjo ele preferiu falar com o Apocalipse 10, 8 a 11. São coisas, está dentro, está aqui. É a mesma coisa. Mesma coisa. Quem é que batizou João Batista? Mombrana disse que o doutor Roy dele acho que estava no culto. Ele disse: ele não concordava comigo. Claro, ele era um advogado, um pastor experiente, né? Tinha universidade, e eu, menino da roça. Mombrana sentando com o advogado, o pastor dele: você vem cá, mas quem é que batizou João? Doutor, foi Jesus que batizou. Não, Bíblia, tu está equivocado. Eu já mandei tu consagrar uma mulher pregadora e tu já veio dizer para mim que Paulo não fazia aquilo. Mombrana disse que Jesus disse para João: deixa por enquanto. Então Mombrana disse que Jesus batizou João Batista. Primeiro João lhe batizou.
e depois ele batizou João. Parágrafo 76 da mensagem que eu estou lendo aqui. Mas o irmão Branham e o Dr. Roy dele, eles tinham os pega nesses pontos. Mulher pregadora. Porque veja aí, ele era um teólogo, ele era um doutor. O irmão Branham caipira, pegou ele ali. Disse, não, mas e esse deixa por enquanto? Convém cumprir toda a justiça, mas eu não preciso ser batizado por ti. Ele disse, não, deixa por enquanto, lava primeiro o sacrifício. Então o irmão Branham chamou o doutor, porque era um profeta. O doutor Roy Davis não estava vendo que era um profeta, mas era. Mais tarde, em 64, depois do selo, ele está quando ele está pregando essa mensagem aqui. Esse aqui está ele. Nós discutimos sobre isso. Então são aqueles pontos que São Pedro disse que os ignorantes, estáveis, tropeçavam. Como nos falou o nosso amado irmão Paulo, que há pontos difíceis de entender. Paulo deixou coisas difíceis e não deu explicação. Ele não deu. Irmão Branham também não deu. Agora vem Maria ali, e José. Aquele que falou com Daniel apareceu para mim. José já foi um sonho. Maria não, Maria apareceu para ele. Foi real, não precisou sonhar. Você viu aquela postagem de hoje? O irmão falou para o irmão Branham. O irmão Branham queria ter tanta visão. O Branham sabe a Bíblia. Se você abriu a Bíblia, você já está tendo visão. O que Deus fala com você? Abre a Bíblia. Ele fala desde Gênesis, vai Apocalipse. Tem gente que está esperando ter visão, ter sonho. Não, gente, é só abrir a Bíblia. Vocês estão com um livro de visão dentro de casa. E a gente diz, olha, eu vou escrever um livro de sonho, eu tenho muito sonho. Gente, mas para que escrever já está aqui. Tem tanto sonho aqui. Nem vou mencionar. Então, Jesus foi aquele homem que veio para corrigir o erro do dia. Para corrigir o erro do dia, o erro da hora. Meu Deus, o tempo já está indo. Agora Deus tem cada homem no seu tempo. 56. Porque o Pai é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a característica de Deus é demonstrada por sua promessa para a era. Agora, se ele tivesse vivido no tempo de Moisés, isso não teria funcionado. Se Moisés tivesse vivido no tempo dele, não teria funcionado. Moisés, com a sua mensagem nos dias de Jesus, não funcionava. Jesus, com a sua mensagem no tempo de Moisés, também não funcionava. João, pregando sua mensagem nos dias do irmão Branham, também não funcionava. Uma que ia precisar de intérprete. Irmão Branham aqui também ia precisar de intérprete, também não ia funcionar. Você vê que Deus não deixou o irmão Branham vir no Brasil. Você sabe que lugar ele vinha no Brasil? No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele vinha aqui no tempo do Nil Starante. A tia do irmão Jonas trabalhou lá para eles, né? A Renilda. Ele já partiu, né? Ele conheceu o irmão Branham, ele estava para trazer o irmão Branham aqui em Porto Alegre. Aí veio Moris Cerulos no lugar do irmão Branham. Você vê que não era para ele vir aqui. Ele foi no México.
dos países latinos foi no México. Não sei se esteve na Venezuela, mas Deus sacudiu também a Venezuela, né? Mais do que todos os países latinos, através de um homem só. O reverendo Oscar Galdona já partiu. Deus revolucionou a América Latina através daquele varão, daquele homem, daquele apóstolo. Agora, Deus deixou quieto o Brasil, com a terra virgem. Você pode ver que o Brasil já foi descoberto por português. Depois veio os intrusos, né? Mas foi por português. E os portugueses, com aquela paísinho pequeno, conquistou todo esse torrão. Olha, é quase um continente. Não, você junta isso aqui, Argentina, Uruguai, Colômbia, bota aqui, ainda sobra espaço. Guianas, francesas, inglesas, bota aqui dentro, ainda sobra espaço. Os portugueses conquistaram. Deus estava ali. Deus estava com eles. Deus tinha algo para fazer aqui. E Deus não permite que o profeta venha aqui. Não permite que ele vá a Jerusalém. E aqui Jesus veio. Se ele tivesse vivido no tempo de Noé, não teria funcionado. Ou se Noé tivesse vivido no tempo dele. Noé estava profetizando as coisas para aquele dia. E sua característica, e o que ele fez, identificaram-no com a palavra de Deus. Moisés fez a mesma coisa. E aqui Jesus vem, e a palavra foi prometida, porque aquela era foi identificada em Jesus Cristo, pela característica da palavra que é Deus. Se a promessa é para aquele dia, nós não podemos viver na luz de Lutero, não podemos viver na luz de Wesley, não podemos viver na luz de qualquer um desses. Nós não podemos viver na luz do irmão Branham da primeira e segunda etapa. Eu desafio os pastores da mensagem a tentar fazer o que o irmão Branham fez lá. Pega na mão das pessoas. O ministério hoje é maior. É maior. Foi proibido o irmão Branham explicar o ministério desse dia. Eles vão tentar adivinhar, como alguns aí adivinham, tem dor de cabeça, tem dor nas costas. Gente, mas isso é personificação, é muito barata. Amém. O ministério da esposa é muito maior. Porque não é levar o povo a ter uma fé de cura. Sendo que a mensagem que o irmão Branham trouxe em 33 anos não dava fé de rápido, nem para a cura divina. Ele tinha que trazer unção com óleo, lenço ungido. Mas os 7 trovões nos dão uma fé de transformação. Amém. Agora você vê que os 7 trovões é ligado a São João 3, o novo nascimento. O novo nascimento dentro dessa mensagem. Não é dentro da mensagem da primeira e segunda etapa do irmão Branham, mas dentro de Apocalipse 10, 8 a 11. Tem que haver uma mudança, uma transformação. É outro dia. É outro dia. Cada dia o cientista está descobrindo, não criando, mas descobrindo algo melhor do que eles têm.
assim também é a mensagem. Então Deus não muda o seu parecer acerca da sua palavra. Jesus Cristo, diz o irmão Brando, é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então Jesus batizou João, 76. Não são doutrinas, são coisas. Mas aonde o doutor Roidei estava enroscado, né? Trouxe aquele menino dentro da igreja dele, né, para só congregar ali, começou a dar problema para ele. Ele já botou ele de ministro e disse: agora não consagra essas meninas aqui para ser pregadoras. Não, isso é contra a palavra. Doutor Roidei não sabia que o verbo tinha se feito carne novamente, que a palavra está encarnada, não está mais na Bíblia, no livro que ele está usando, está no rapaz branco. É igual Maria, deu falta de Jesus depois de 3 dias. Deu falta depois de 3 dias. Estamos procurando, achou. Na carpintaria? Não era filho de José. No templo, conversando com quem? Sacerdotes, doutores. E ela chegou com outra mensagem. Você vê como é que a igreja muda? Meu filho, eu e o teu pai, angustiado, nós temos rodado essa cidade à tua procura. E ele disse: convinha estar nos negócios do meu pai. Você viu que ela estava negando o nascimento virginal? A mesma coisa que Eva fez. A serpente enganou Eva com a palavra. E ela estava usando a palavra diante dos sacerdotes ali. E ela já tinha pregado que ela tinha concebido do Espírito Santo. Agora ela tinha mudado a pregação. Tem alguma igreja que já mudou a pregação. Mas Jesus continua corrigindo o erro. Os céus estão aqui para corrigir o erro. Amém. Ela tinha pregado, agora mudou. Teu pai José e eu Maria, né? Meu Deus. O sacerdote botou a mão na cabeça e disse assim: mas bem que a gente estava discutindo o assunto. Eles adulteraram antes de casar. Saiu da boca dela. Está saindo da boca da igreja que o novo nome não é mais branco, que o Cordeiro ainda está no trono, que Jesus é e o Pai é outro. Mas a palavra está sempre presente para corrigir o erro do dia. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Tanta coisa aqui. Nosso Deus, nosso bondoso e amado Pai, obrigado pela sua palavra. Abençoa teus filhos, tuas filhas, cada um, Senhor, aqui presente. Dê-lhes a bênção para cada um. Dê a força, a graça. Leva cada um em paz para os seus lares. Abençoa os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Soluciona os seus problemas. Resolva os seus problemas físicos, espirituais. Ó Deus, ajuda, Senhor, os teus filhos, que eles recebam o que estão buscando. Em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, através da internet, toma posse da promessa. Deus é maior, Deus é fiel, Deus é brando. Creia em nome do Senhor Jesus. Amém.